Olá, boa noite. Está começando mais um programa Brasileiros Imóveis. Quero convidar você a estar com a gente. Serão 15 minutos com conteúdo muito bacana, tudo falando sobre o setor imobiliário. E hoje, no primeiro bloco, eu vou receber o artista plástico Renato Amici. Ele que já expôs as suas obras em Paris, na Europa, vai estar dando dicas sobre equilíbrio do ambiente, vai estar dando dicas de como decorar e manter um bom equilíbrio do ambiente em nossas casas. Vou falar também com o Paulo Monteiro, ele que é arquiteto, urbanista e engenheiro civil. Vamos estar falando sobre construções sustentáveis. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do nosso portal? Veja. Na hora de anunciar os imóveis de sua imobiliária ou empreendimento, escolha o portal brasileirosimóveis.com.br e clique em Anuncie o seu imóvel na página inicial. E você terá acesso a pacote grátis. Isso mesmo, pacote grátis. Você, pessoa física ou jurídica, poderá anunciar até 3 publicações de imóveis sem nenhum custo, totalmente grátis. O portal oferece também pacotes diferenciados como bronze, prata e ouro, onde os seus imóveis e a sua marca terão um destaque maior. E por falar em destaque maior, o pacote ouro é uma oportunidade para isso com o melhor custo-benefício. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br. Quero falar com você que acabou de acessar o nosso site e acabou de comprar uma casa nova, está realizando o seu sonho ou mesmo mudando de endereço, alugando, morando em outro imóvel e quer de repente decorar a sua casa, colocar quadros, deixar o seu ambiente mais bonito. E para isso quem vai nos ajudar, e dar essas dicas e ajudar você, eu recebo aqui hoje no programa Brasileiros Imóveis meu amigo o Renato Amici, que é artista plástico, e com exposições internacionais. Você está expondo agora atualmente, Renato? Ela começa agora no final de março, então é uma exposição dentro de uma Bienal, a primeira Bienal que eu participo na Europa, que vai acontecer numa cidade francesa. Olha que bacana. O Renato Amici, que é artista plástico, vai dar dicas como decorar, conservar e garantir um bom equilíbrio do ambiente com quadros, Isso é verdade. Meu métier, Que é a tua praia, Minha praia. Mas obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Sei que sua agenda é complicada, mas obrigado por ter nos atendido aí, tá? Obrigado a vocês. E eu tenho várias perguntas para fazer para você. Você vai estar com a gente durante toda essa semana. Olha que bacana, porque eu sei que 15 minutos, o que é o tempo do nosso programa, não dá para falar tudo. Não dá. Não. E é bacana porque aí você tira todas as nossas dúvidas e acaba também nos orientando, A primeira pergunta, Renata, é a seguinte: como um quadro pode dar personalidade ao ambiente? Tem isso? Eu creio que sim, que tenha essa relação muito íntima com a pessoa que adquire a obra. Porque eu tenho detectado, não só aqui no Brasil, como na Europa, que quando as pessoas vão comprar um quadro, elas têm que ter aquela empatia pela obra. É como se a obra falasse com essas pessoas. Então, eu tenho detectado, porque assim, eu faço a obra e graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar no fechamento das vendas, da conclusão da venda. Então, assim, eu percebo que quando o cliente olha para uma obra, ele conversa com a obra. E eu fico assim, às vezes eu estou numa exposição, fico observando, o cliente passa, fica olhando, observa a obra, então ele tem que ter, porque é um casamento, Porque você vai comprar uma obra, você vai ter aquela obra talvez para o resto da sua vida e vai passar por gerações. Então eu fico até bem contente que alguns casais, eles têm essa empatia pela obra e repassa esse apreço pela obra para os seus filhos. Então vai passando de geração em geração, que é muito comum na Europa. E tem aquela pessoa, em termos de assim, se eu tiver que escolher um quadro, eu vou mais pela personalidade ou porque eu gostei dele? Não, eu gostei, ele é azul, eu gosto de azul. Então, existem diferentes clientes que eu tenho visto, quando vem uma obra, tem diferentes empatias. Então, de repente, pela cor que agrada, como eu tenho a característica do relevo, é o relevo que agrada, mas eu tenho clientes também que não gostam do relevo e pedem para mim que eu faça a obra somente sem o relevo. Então, o mercado é assim, ele tem várias possibilidades de
de apreço pela arte. Talvez você gosta do relevo, gosta do azul e outra pessoa não gosta do azul, gosta do vermelho. Então é bem complicado. Bem complicado não, é bem... Você tem possibilidades infinitas de fazer várias criações. Para aquela pessoa que está querendo dar aquele toque especial nos vários ambientes que tem dentro da casa, né? Qual que é a dica para ter um bom gosto na hora de escolher um quadro? Justamente para isso, ambientes variados. Então, nessa minha trajetória dentro do segmento das artes plásticas, que é um segmento até bem concorrido, porque no Brasil nós temos vários artistas, então, assim, às vezes as pessoas começam a decorar a casa. Eu tenho clientes que começam a decorar as casas dele comprando o quadro, depois que ele comprou o quadro, que ele vai colocar os tapetes, os sofás e as decorações todas. E agora existem também clientes que já está com a casa toda montada e a parede está vazia. Até eu não gosto desse estilo muito clean, que é muito paredes vazias. É lógico, eu tenho que puxar para o meu segmento, né? Então as pessoas assim, tem essas pessoas então que começam a decoração a partir da obra de arte, tem pessoas que já têm o espaço já montado e colocam a obra de arte que ela precisa de alguma coisa que preencha aquele espaço vazio. Para a pessoa que tem um escritório, ela quer colocar um quadro, esse quadro ele tem que ser diferente daquele que eu coloco na sala, ele tem que ser um quadro mais sério porque é escritório? Então, isso depende da pessoa, isso depende muito da pessoa, porque de repente tem uma pessoa que gosta de colocar flor no escritório, é um escritório que não tem nada a ver com relação com flores, assim, é muito pessoal, então é bem pessoal. Tem muita coisa para poder falar. Tem muito campo. Por isso que você vai estar aqui durante toda a semana. Eu falo muito. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa segunda-feira. E amanhã nós estamos novamente aqui com você. E no próximo bloco a gente vai estar falando com o Paulo Monteiro, ele que é arquiteto, urbanista e engenheiro civil, e vai estar falando sobre construções sustentáveis. É um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. Agora eu estou recebendo aqui nos estúdios da Brasileiros Imóveis o professor Paulo Monteiro, ele que é arquiteto, urbanista, formado pela Universidade Estadual de Londrina, está mestrando na Universidade Federal de São Carlos em Engenharia Civil, onde também estuda gestão, tecnologia e sustentabilidade e também é professor do curso de Engenharia Civil do Unifeb. Bastante coisa, hein, Paulo? Tem tempo para tudo isso? A gente tenta, basta ter prioridades. E o Paulo vai estar falando aqui com a gente sobre construções sustentáveis. Aliás, é um assunto que tanto a gente tem falado, né? Para você que tem acessado aí o nosso site, está querendo comprar o seu imóvel ou está querendo pelo menos dar aquela reformada ou começar a construir. E eu acho que seria muito pertinente o assunto e a presença do Paulo aqui para falar sobre construções sustentáveis, Paulo. E eu queria começar a nossa entrevista falando justamente dessa crise hídrica que a gente está vivendo nesse momento e qual a importância de uma construção sustentável justamente agora. Kleber, é fundamental. O brasileiro possui hábitos de consumo que precisam ser totalmente revistos. Nós somos muito perdulários, de uma maneira geral, não só com os nossos recursos, mas também com as nossas atividades e com tudo o que consumimos também. E tudo isso tem que ser bem revisto, né? Então, é o momento certo para se parar, ou até ponto final para se rever todas essas questões. Você acha que talvez isso, num curto prazo, vai se tornar aí um novo modelo referencial de construção? Sem sombra de dúvida, Kleber. A sociedade não aceita mais esse descaso com o meio ambiente, a sociedade ela quer produto com práticas cada vez mais sustentáveis. Hoje nós temos uma legislação
que está se modificando e está cobrando isso cada vez mais, e as pessoas começaram a perceber que essas práticas elas começam a pesar no bolso. Eu posso dizer seguramente que isso é um caminho sem volta. Em questão de custo, para começar uma construção dessa, em relação ao nosso modelo tradicional hoje, o que você fala para a gente? Os custos eles podem ser simplesmente mínimos ou zero. Seguramente posso afirmar isso. Pelo seguinte... Como zero? Zero. Pelo seguinte, existem diversos níveis de sustentabilidade dentro de uma habitação. Uma casa muito simples, em que ela foi bem projetada e bem planejada para receber uma insolação e ventilação correta, de modo que ela passe a ter pouco ou nenhum uso do ar-condicionado, ela já é muito mais sustentável do que uma outra que não obteve, isso gastando praticamente nada mais. Agora me fala uma coisa, existe uma confusão entre construção sustentável com construção ecológica? Existe, as pessoas entendem exatamente isso? Você pode explicar a diferença? Existe um conceito popular, vamos assim dizer, da construção ecológica, é aquela feita com materiais naturais, aquelas feitas com materiais que sejam abundantes dentro do meio que ela está inserido, que seja feita com materiais reciclados e assim por diante. O que podemos afirmar certamente é que uma construção ecológica, neste sentido da palavra, ela contempla conceitos de sustentabilidade. Voltando um pouquinho na primeira questão, na primeira pergunta que eu fiz, dessa crise hídrica, quais são os benefícios de uma construção dessa, sustentável? Aliás, quais são os benefícios de uma construção sustentável, não só falando da água, mas o que mais que ela pode ter de benefício? Uma construção sustentável, ela vai ter como benefícios para o meio ambiente geração de menor de entulhos, ela vai consumir um menor número de materiais, ela vai agredir muito menos o meio ambiente por conta disso também, porque não são só os materiais inseridos ali dentro desta construção, mas todos aqueles que foram consumidos para produzir aquele material. Não é certo? Além dela ter um menor custo de utilização. Ela tem um menor consumo energético, ela tem um menor consumo de água, entendeu? E, obviamente, ela tem ela é uma construção que vai ter uma aceitação social muito maior. Mas essas informações, Paulo, elas estão assim, abertas, claras, em termos de mídia, para quem hoje está querendo construir e está construindo num modelo tradicional e nem sequer procurou saber de uma construção sustentável. Isso está chegando até as pessoas? Kleber, eu acredito que muito pouco. Temos muito trabalho a encaminhar com isso. Nesse sentido, inclusive, agradeço demais a oportunidade de estar aqui podendo dar alguns esclarecimentos. Não tem, temos poucas pesquisas, as pesquisas estão engatinhando, porque não adianta ter o consenso de que consome menos. Nós temos que ter exatamente a medida de quanto menos. Certo? Qual é o desejável? Qual é o atual? Qual é a média atual? Não é certo? Para onde desejamos chegar? Não é certo? Sem os exageros, né? Sem os exageros, exatamente, essas pesquisas elas têm que demonstrar o caminho a ser seguido. Um reeducar. Sem sombra de dúvidas. Bom, gente, eu falei que o assunto era muito bacana. O Paulo vai estar com a gente durante toda a semana. Hoje é só segunda-feira, tem terça, quarta, quinta e sexta pela frente. Paulo, muito obrigado pela sua participação de hoje. Você vai estar com a gente durante toda a semana. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cléber. Muito obrigado a todos. E eu quero convidar você a acessar www.brasileirosimóveis.com.br. Acesse lá o nosso portal nacional do setor imobiliário e faça bons negócios. Até amanhã, boa noite e a gente se vê. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.